Queridos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, nos mostra um momento profundo. Aconteceu que, estando Jesus a orar em certo lugar, ao terminar, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos, a oração sempre foi e sempre será central na vida cristã. Hoje temos igrejas cheias, templos grandiosos, pregadores renomados, louvores que emocionam, experiências espirituais que marcam. Mas nada disso substitui o poder que nasce no lugar secreto da oração. Muitos querem sentir o fogo do Espírito, buscam milagres, desejam ser usados por Deus. Mas a grande pergunta é: até que ponto estamos dispostos a buscar isso de verdade? Jesus não apenas orava, ele vivia em oração. E quando os discípulos o observavam, não pediam para aprender a pregar, nem para realizar milagres. Pediram apenas: Senhor, ensina-nos a orar, porque entenderam que a oração é a chave de tudo. Sem oração não existe salvação. O próprio Jesus, o Filho de Deus, orava. Ele orou no batismo, orou na transfiguração, orou no Getsêmani, orou na cruz. Se o Salvador precisava orar, como nós poderíamos viver sem oração? A Bíblia declara que a salvação está ligada ao clamor. O ladrão na cruz foi salvo porque orou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Atos 2:21 confirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A graça é de Deus, mas é preciso invocar, clamar, abrir a boca em arrependimento. A primeira marca de quem é salvo é a oração. Paulo, após se converter, foi reconhecido porque estava orando. O gadareno liberto, depois de restaurado, também orou pedindo para estar com Jesus. Assim como ninguém vive sem respirar, ninguém pode ser cristão verdadeiro sem orar. A oração é a respiração da alma. Quem não ora não ama a Deus, porque não existe relacionamento sem diálogo. Romanos 8:15 nos diz: recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Quem nasce de novo clama. A oração pode ser pública, diante dos homens, mas também deve ser secreta, no quarto fechado. Jesus orava diante das multidões, mas também buscava os lugares solitários. O secreto fortalece o público, e o público confirma o secreto. E quando os discípulos viram Jesus terminar sua oração, esperaram em silêncio, respeitando aquele momento sagrado. Então, cheios de desejo, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles entenderam que de todas as coisas que poderiam aprender, a oração era a mais importante. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. Muitos querem aprender sobre mistérios, escatologia, símbolos, debates profundos, mas apenas um discípulo fez o pedido que mudou tudo: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque a oração não gera fama. Ela não dá palco, não rende aplausos. É o ministério do anonimato. Mas é justamente ali, escondido dos olhos humanos, que a verdadeira autoridade espiritual é forjada. Ninguém se levanta em poder diante dos homens sem primeiro se ajoelhar diante de Deus. É no secreto que nascem os profetas. É no secreto que o fogo é aceso. É no secreto que a voz de Deus ecoa. A oração não é só pedir, é relacionamento. Jesus ensinou: Pai Nosso. Não é apenas meu Pai, mas nosso Pai. A oração verdadeira sempre se lembra do próximo. O pão que pedimos é o pão nosso. O perdão que buscamos é o perdão nosso. Quem ora pensa na salvação dos outros. E como precisamos disso hoje. Vivemos dias em que muitos oram apenas por si mesmos, apenas pelos seus desejos. Mas quem aprendeu com Jesus intercede, clama pela família, pela cidade, pela nação, pelos perdidos. Quando a igreja ora, cadeias são quebradas. Quando a igreja ora, portas se abrem. Quando a igreja ora, o céu responde. Judas andava com Jesus, mas não tinha vida de oração. E foi justamente a falta de oração que o levou à queda. Quem não ora se afasta.
Quem não ora se perde. Mas quem ora permanece, mesmo diante da dor, mesmo diante da traição. Melhor ser traído de joelhos do que trair porque não quis se ajoelhar. Jesus orava. E ainda hoje ele continua no céu, intercedendo por nós. Isso significa que a oração não terminou. O ministério da intercessão segue vivo. O Espírito Santo continua chamando a igreja ao clamor. E a pergunta que ecoa neste momento é: você tem orado? Se você deseja permanecer firme em Cristo, escreva nos comentários: eu quero viver uma vida de oração. Jesus orava num certo lugar, e esse detalhe não é irrelevante. Há lugares que se tornam certos, porque ali a alma se encontra com Deus. Ele tinha um lugar para orar, e onde ele orava, os que viam percebiam que ali acontecia algo sério. Orar publicamente tem seu valor. Jesus orou diante de multidões, orou no batismo, orou na cruz. Orar em público é também um ato evangelístico. Mostra que existe um Deus real e presente. Mas o segredo está no equilíbrio. Orar no secreto alimenta a devoção pública. A devoção pública brota do segredo do quarto, do monte, da caverna, da tenda. Moisés tinha sua tenda, Elias sua caverna, Jonas o ventre do peixe, Abacuque teve seu refúgio, Isaías o templo, Jesus o monte, Paulo as prisões e o navio. Cada servo de Deus encontrou um lugar para se recolher com o Pai. Você também precisa do seu canto secreto. E atenção, a oração exige respeito. Quando alguém está em audiência com o rei, não se interrompe. Não é questão de intimidade social, é reverência. Não se interrompe uma pessoa que está na presença de Deus por uma coisa qualquer. Recado, celular, hábito. Se vai orar, ore como quem está diante do trono. Se não quer ser interrompido, avise. Mas não peça atenção enquanto mexe no celular, poste foto ou faz qualquer outra coisa que contradiz o ato de clamar. O respeito ao momento alheio de oração mostra a grandeza do nosso encontro com Deus. Quando Jesus terminou de orar, os discípulos esperaram, e um deles, tomado de desejo, pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Dentre 12, um homem quis aprender o caminho da intimidade, e esse pedido mudou a história. Vivemos dias de grandes eventos, conferências lotadas, congressos, shows que reúnem multidões. Mas a oração, por sua natureza, não faz ninguém famoso. Orar é o ministério do anonimato. É ali, no segredo, que se acende a autoridade espiritual. Por isso, muitos preferem multidões e experiências externas. É mais fácil buscar sensação do que assumir o compromisso do secreto. A pergunta que fica agora é direta. Onde você vai buscar o encontro com Deus? Será no palco, na selfie, no aplauso? Ou no esconderijo, em que só você e o Pai sabem do seu clamor? Se hoje você decide reservar um lugar só seu para falar com Deus, escreva nos comentários: meu lugar secreto será meu altar. A oração não é apenas uma prática religiosa. Ela é o oxigênio da alma. Assim como ninguém sobrevive sem respirar, ninguém consegue permanecer firme na fé sem oração. Os discípulos sabiam que Jesus era poderoso em palavras e milagres, mas também perceberam que a fonte de tudo era a oração. Por isso não pediram: ensina-nos a pregar, nem ensina-nos a expulsar demônios, mas sim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles entenderam que tudo nasce da oração, e veja como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus. A oração não é apenas individual, é coletiva. Ele nos ensinou a lembrar do próximo. O pão é nosso, o perdão é nosso. Quem aprendeu a orar com Cristo não clama apenas por si, mas intercede pela família, pela igreja, pela cidade, pela nação. A oração verdadeira gera compaixão. Você não pode orar de verdade e continuar indiferente à dor do outro. A cada clamor, o Espírito Santo amplia o coração para amar e carregar as cargas uns dos outros. É por isso que Satanás faz de tudo para calar a oração. Ele não teme nossas agendas, nossos programas, nem mesmo nossos templos.
Mas quando um filho de Deus se ajoelha e clama, os céus se movem. Quando a igreja se levanta em oração, muralhas caem, prisões se abrem, correntes se rompem. A oração é a arma mais poderosa que temos. E, ao mesmo tempo, é a disciplina mais negligenciada por muitos cristãos. Mas hoje, o Espírito de Deus está nos chamando de volta ao lugar secreto, chamando-nos a deixar as distrações e dobrar os joelhos outra vez. Se você entende esse chamado, declare nos comentários: quero ser um homem, mulher de oração. A vida de oração também revela quem realmente somos diante de Deus. Judas caminhava com Jesus, ouvia suas palavras, participava dos milagres, mas não tinha vida de oração. E foi justamente essa ausência que abriu as portas para a traição. Quem não ora se esfria. Quem não ora se perde no caminho. Quem não ora pode até manter uma aparência de piedade, mas não tem força para resistir no dia da tentação. Por outro lado, quem ora permanece firme, mesmo em meio à dor. Jesus, no Getsêmani, estava prestes a enfrentar a cruz. Seu suor era como gotas de sangue, tamanha era a agonia. Mas foi em oração que ele encontrou forças para dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Melhor ser traído enquanto se está de joelhos, do que trair porque não se quis dobrar os joelhos. A oração nos sustenta quando as palavras humanas já não bastam. É no secreto que recebemos paz em meio à guerra, consolo em meio à perda, direção em meio ao caos. E ainda hoje, Jesus intercede por nós. Ele está à direita do Pai, apresentando nossas vidas diante do trono. Isso significa que nunca estamos sozinhos em nossas orações. Existe um intercessor eterno que não falha. O Espírito Santo também intercede com gemidos inexprimíveis, ajudando-nos quando nem sabemos como orar. Assim, nossa fraqueza se transforma em força, porque o céu se une à nossa voz. Por isso, a pergunta permanece ecoando: você tem buscado o Senhor em oração? Ou tem vivido apenas na correria, sem tempo para Ele? Se você deseja permanecer firme até o fim, escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha vida de oração. A oração nos ensina também a perseverar mesmo diante da oposição. Quando buscamos a Deus de verdade, forças contrárias surgem, dúvidas, distrações, críticas, até mesmo zombarias. Mas quem ora aprende a se manter firme, a não ceder às pressões externas, a confiar no Senhor mesmo quando tudo parece perdido. Olhe para os grandes exemplos da Bíblia. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mesmo diante da justiça iminente de Deus. Moisés clamou por Israel repetidas vezes, sustentando um povo rebelde. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. A oração é o poder que mantém os fiéis de pé, mesmo quando a tempestade parece dominar, e não é apenas para grandes milagres. A oração diária transforma o caráter, acalma o coração, dá direção, revela propósito. É no secreto que somos moldados, e é no público que manifestamos essa força. A intimidade com Deus nos prepara para agir com coragem, sabedoria e amor diante do mundo. Portanto, não tema o silêncio ou a demora. Seja perseverante. Quanto mais você se entrega à oração, mais sua vida se alinha à vontade do Pai. Se você quer se tornar firme na fé e perseverante na oração, escreva nos comentários: vou perseverar e não desistirei de orar. A oração revela prioridades. Jesus ensinou que o principal não é pedir riquezas, conforto ou status. É buscar o Espírito Santo, é clamar pela presença de Deus, é alinhar nossa vida à vontade do Pai. Quem entende isso ora com propósito, e suas palavras se tornam poderosas porque estão conectadas ao céu. A oração verdadeira não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade do coração. Não importa se você ora por 5 minutos ou por horas. Importa se você se entrega, se humilha, se busca sinceramente a face de Deus. É no segredo do quarto, na quietude do coração, que a fé cresce e a alma é restaurada. Aqueles que oram com sinceridade veem mudanças, vidas são transformadas.
Corações endurecidos se quebrantam, milagres acontecem. A oração é a ponte entre o humano e o divino, entre a fraqueza e o poder, entre o medo e a coragem. E lembre-se, a oração não é apenas para nós mesmos. Ela impacta famílias, comunidades, cidades e nações. Cada intercessão verdadeira planta sementes de transformação que Deus colhe no tempo certo. Se você deseja que sua vida e a vida de quem você ama sejam transformadas pela oração, escreva nos comentários: minhas orações alcançarão vidas. A oração nos coloca em posição de humildade. É reconhecer que não temos controle sobre tudo, que nossas forças são limitadas, mas que Deus é soberano e fiel. Quem ora aprende a depender, a confiar, a entregar a própria vontade nas mãos do Senhor. O poder da oração também está na consistência. Não adianta clamar apenas em momentos de necessidade ou em crises. A verdadeira oração é diária, constante, perseverante, mesmo quando tudo parece calmo. É nesse exercício contínuo que nos tornamos sensíveis à voz de Deus e passamos a discernir sua vontade em cada detalhe da vida. Jesus nos mostrou que a oração transforma o ordinário em extraordinário. O simples ato de buscar a Deus muda a perspectiva, abre portas, fortalece o coração, renova a mente. Por isso, cada momento de oração é um investimento eterno, invisível aos olhos humanos, mas poderoso no céu. A oração também nos protege. Ela nos coloca sob a cobertura de Deus, nos fortalece contra ataques espirituais, nos dá coragem para enfrentar traições, injustiças e dificuldades. Quem ora não é escravo das circunstâncias, mas é fortalecido pelo Espírito Santo. Se você deseja que a oração se torne sua arma e seu escudo diário, escreva nos comentários: quero viver protegido e fortalecido pela oração. A oração é também o caminho para experimentar o sobrenatural. É através dela que recebemos direção, milagres, cura, libertação. Jesus orava e se conectava ao Pai, e dessa conexão surgiam os sinais que transformavam vidas. Não se engane, não existe atalho para o poder de Deus. Não basta assistir cultos, ouvir pregações, postar fotos ou vídeos de fé. O que move o céu é a oração verdadeira, feita com coração quebrantado e espírito disposto. A oração também nos prepara para suportar provações. Quando os discípulos enfrentaram tempestades, perseguições e traições, a base de sua força era a oração. É na intimidade com Deus que encontramos coragem para resistir ao medo, à dúvida e ao desânimo. Além disso, a oração gera autoridade espiritual. Quem ora de verdade, mesmo no anonimato, exerce influência que vai muito além do que olhos humanos podem ver. Cada clamor sincero move o céu, liberta cativos, destrói cadeias e rompe barreiras. Se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e abrir espaço para o sobrenatural. A oração nos torna semelhantes a Cristo. É através dela que cultivamos paciência, amor, fé e misericórdia. Quem ora regularmente começa a refletir o caráter de Jesus em cada ação, cada palavra, cada decisão. Não se engane, a oração não é apenas pedir, mas também ouvir. É aprender a silenciar o coração, a perceber a direção do Espírito e a compreender o propósito de Deus para a nossa vida. É nesse silêncio que ele fala, orienta e transforma. Jesus orava antes de cada decisão importante. Antes de escolher os discípulos, antes de enfrentar a cruz, antes de realizar milagres, ele nos deixou o exemplo. A vida de oração precede a ação poderosa de Deus. Quem ignora a oração, ignora a fonte do poder divino. Além disso, a oração fortalece a comunidade. Quando pessoas se unem em clamor, mesmo que invisível ao mundo, elas se tornam um canal de mudança, trazendo impacto espiritual que vai além do que se vê. A oração une céus e terra.
e transforma vidas, famílias e cidades. Se você quer refletir o caráter de Cristo e fortalecer sua vida espiritual, escreva nos comentários: eu escolho ser moldado pela oração. A oração é a chave para manter a fé viva, mesmo em meio às dificuldades. Quem ora aprende a resistir à tentação, a suportar injustiças e a caminhar com confiança, mesmo quando tudo parece perdido. É na oração que encontramos consolo, coragem e direção. A oração nos conecta à fonte de toda sabedoria e poder. Cada palavra proferida de coração aberto fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar o desconhecido. É através dela que aprendemos a depender não das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Jesus mostrou que a oração é prioridade em todos os momentos. Ele se retirava para orar, buscava o silêncio, clamava ao Pai antes de agir. Isso nos ensina que a oração não é opcional. É essencial. Sem ela, não há direção, proteção, nem verdadeira força espiritual. E lembre-se, a oração verdadeira não é sobre ser visto pelos outros. Ela floresce no secreto, no íntimo do coração. E é esse relacionamento profundo com Deus que transforma o mundo ao nosso redor. Se você quer fortalecer sua fé e enfrentar os desafios da vida com coragem, escreva nos comentários: vou buscar a força da oração todos os dias. A oração também nos ensina a responsabilidade espiritual. Cada clamor sincero que sobe ao céu tem impacto eterno. Não é apenas sobre nós, é sobre nossas famílias, comunidades e até nações. Orar é assumir que somos agentes de transformação, mesmo que ninguém veja. A Bíblia mostra inúmeros exemplos de pessoas que mudaram o curso da história através da oração. Abraão intercedeu, Daniel persistiu, Paulo orava incessantemente. A oração não é passiva, é ativa, poderosa e decisiva. Quem ora aprende a reconhecer prioridades. Não é sobre buscar glória pessoal, mas sobre cumprir a vontade de Deus. A oração nos conecta com o propósito divino, nos faz enxergar além do visível e nos fortalece para agir com justiça e sabedoria. Não espere aplausos ou reconhecimento. O verdadeiro poder da oração floresce no anonimato, na constância, na fidelidade diária. É ali que Deus prepara milagres, abre portas e transforma corações. Se você quer assumir sua responsabilidade espiritual e impactar vidas através da oração, escreva nos comentários: aceito o desafio de orar com propósito. A oração nos aproxima de Deus e nos revela sua presença em cada detalhe da vida. Quem ora aprende a discernir entre o certo e o errado, entre o que vem do céu e o que vem do mundo. É na oração que recebemos direção, consolo e coragem para enfrentar o dia a dia. Além disso, a oração nos protege contra ataques espirituais. Ela cria uma fortaleza invisível ao redor de nossa mente, coração e espírito. Quem se dedica à oração se mantém firme diante da adversidade e não se deixa abalar pelos desafios que surgem. A oração transforma nossa perspectiva. Aquilo que antes parecia impossível torna-se alcançável. O medo se transforma em confiança, a dúvida em certeza, a fraqueza em força. É através da oração que o sobrenatural passa a operar em nossa vida. E lembre-se, não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Orar com sinceridade, coração aberto e fé genuína é o que movimenta o céu e traz respostas concretas à sua vida. Se você deseja experimentar proteção, direção e transformação através da oração, escreva nos comentários: eu escolho viver sob o poder da oração. A oração nos mantém conectados ao propósito de Deus. Sem ela, nos perdemos em nossos próprios planos, desejos e limitações. Quem ora reconhece que depende do Pai para cada decisão, cada passo, cada ação. Jesus é nosso maior exemplo. Ele orava antes de agir, antes de ensinar, antes de realizar milagres. É através da oração que recebemos direção, força e sabedoria. Sem oração, não há poder, não há discernimento, não há vitória. A oração também nos molda internamente.
Cada clamor sincero transforma nosso caráter, nos aproxima de Cristo e nos faz refletir o amor, a paciência e a compaixão do Pai. Quem ora aprende a esperar, a confiar e a perseverar, mesmo diante das adversidades. Além disso, a oração fortalece a comunidade espiritual. Quando pessoas se unem em clamor, mesmo que invisível aos olhos humanos, o impacto vai muito além do que se vê. É uma corrente de fé que move o céu e transforma vidas. Se você quer alinhar sua vida ao propósito de Deus e ser fortalecido espiritualmente, escreva nos comentários: quero viver guiado pela oração. A oração é o instrumento que nos conecta à fonte do poder divino. É nela que encontramos direção, consolo e a coragem para enfrentar qualquer desafio. Quem ora diariamente descobre que não está sozinho, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus nos deixou o exemplo. Ele se retirava para orar, buscava silêncio, se dedicava à intimidade com o Pai antes de agir. A oração não é apenas pedir, mas também ouvir, discernir e se alinhar à vontade de Deus. Ela também nos protege. Cada palavra sincera cria uma cobertura espiritual sobre nossa mente, coração e espírito. Quem se dedica à oração resiste às armadilhas do inimigo, mantém o foco no caminho certo e age com discernimento em todas as situações. E nunca se esqueça, a oração verdadeira floresce no secreto, no íntimo do coração. É no anonimato e na constância que Deus realiza milagres, abre portas e transforma vidas, sem que ninguém perceba, exceto o céu. Se você quer viver protegido e guiado pelo poder da oração, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar no poder de Deus. A oração é a arma do cristão. Não é algo opcional, é essencial. Quem ora se mantém firme diante das provações, não se abala com traições, injustiças ou decepções. É na oração que encontramos força para seguir em frente e coragem para não desistir. Jesus mostrou que a oração precede toda a ação poderosa. Antes de ensinar, de curar ou de enfrentar inimigos, ele orava. Isso nos ensina que o poder que transforma vidas começa no silêncio do coração, na entrega sincera ao Pai. A oração também gera autoridade espiritual. Quem ora consistentemente se torna um canal de bênçãos, libertação e transformação, mesmo que ninguém perceba. É através dela que o invisível age no visível, mudando destinos e moldando histórias. E lembre-se, não é sobre tempo ou lugar, mas sobre intensidade e sinceridade. Orar de verdade é abrir o coração, clamar sem reservas e confiar que Deus está no controle. Se você deseja se tornar um canal de bênçãos e autoridade espiritual, escreva nos comentários: eu escolho orar com poder e intensidade. A oração transforma corações. Quem ora aprende a perdoar, a amar e a agir com sabedoria, mesmo diante de injustiças. É através da oração que desenvolvemos paciência, compaixão e discernimento espiritual. Jesus demonstrou que a oração é prioridade. Ele se retirava para orar, buscava o silêncio, se dedicava à intimidade com o Pai antes de tomar qualquer decisão. Isso nos ensina que a verdadeira força vem da conexão com Deus, não das circunstâncias. Além disso, a oração cria proteção espiritual. Cada palavra sincera forma uma barreira invisível contra o mal e fortalece a fé. Quem ora regularmente se mantém firme, mesmo em meio a tentações e ataques do inimigo. E nunca se esqueça, a oração não é para ser exibida, mas vivida com sinceridade. No segredo do coração, Deus trabalha, transforma e prepara milagres que ninguém mais verá, além de você e do céu. Se você quer experimentar transformação e proteção através da oração, escreva nos comentários: eu escolho viver pela oração todos os dias. A oração revela nossa dependência de Deus. Quem ora entende que não controla tudo e precisa confiar na direção do Pai. É na oração que encontramos clareza,
coragem e a força necessária para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Ele se retirava para orar antes de ensinar, curar ou realizar milagres. A oração, portanto, não é apenas pedir, mas alinhar-se à vontade de Deus, ouvir sua voz e agir com sabedoria e discernimento. A oração também nos fortalece espiritualmente. Quem ora com constância desenvolve resistência às tentações, paciência diante das dificuldades e fé para perseverar, mesmo quando nada parece dar certo. E lembre-se, a oração verdadeira não precisa de plateia. No silêncio do coração, Deus age, transforma e prepara milagres que ninguém mais verá, exceto você e Ele. Se você quer fortalecer sua fé e viver protegido pelo poder da oração, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar no Pai todos os dias. A oração nos ensina humildade. Quem ora reconhece suas limitações e a soberania de Deus. É através dela que aprendemos a depender do Pai, a abrir mão do controle e a confiar que Ele conduz nossas vidas com sabedoria e amor. Jesus sempre buscava momentos de silêncio para orar. Antes de qualquer ação importante, ele se dedicava a esse diálogo íntimo com o Pai. Isso mostra que a verdadeira força vem da conexão espiritual, não da pressa ou das circunstâncias. A oração também fortalece nossa fé e protege contra o desânimo e o medo. Cada palavra proferida com sinceridade cria uma barreira espiritual que nos mantém firmes diante das adversidades. E nunca se esqueça, a oração é um ato de poder e intimidade. No secreto, Deus age, transforma e prepara milagres, mesmo quando ninguém percebe, exceto você e Ele. Se você quer desenvolver humildade e força através da oração, escreva nos comentários: eu escolho me fortalecer na oração todos os dias. A oração é essencial para quem deseja viver uma vida plena e alinhada com Deus. Ela nos conecta à fonte do poder divino, nos dá direção e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Jesus nos ensinou que a oração é prioridade. Ele se retirava para orar antes de ensinar, curar ou enfrentar situações difíceis. Assim, aprendemos que nada de grandioso acontece sem comunhão íntima com Deus. Além disso, a oração transforma nosso caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor, compaixão e discernimento. É através dela que aprendemos a agir com sabedoria, mesmo diante das provações. A oração também cria proteção espiritual. Cada palavra sincera forma uma barreira invisível que nos protege das armadilhas do inimigo e fortalece nossa fé. Se você deseja fortalecer seu caráter e viver protegido pelo poder da oração, escreva nos comentários: eu escolho ser guiado pela oração todos os dias. A oração é o alicerce da vida espiritual. Quem ora se mantém firme, mesmo em meio a traições, dificuldades e tentações. É através da oração que recebemos força, direção e a coragem necessária para persistir. Jesus nos mostrou que a oração é prioridade. Ele buscava momentos de silêncio, se dedicava à intimidade com o Pai e se fortalecia antes de qualquer ação importante. Isso nos ensina que o poder verdadeiro vem da conexão com Deus, não das circunstâncias. A oração também nos aproxima das pessoas. Quem ora pensa no próximo, intercede e se preocupa com aqueles ao seu redor. É um instrumento de amor, cura e transformação, capaz de impactar vidas, mesmo sem que ninguém perceba. E nunca se esqueça, a oração no secreto dá sentido à oração pública. O que você constrói no silêncio do coração se reflete em suas ações e testemunho diante do mundo. Se você quer viver firme e impactar vidas através da oração, escreva nos comentários: eu escolho orar e interceder todos os dias. A oração é a chave que abre portas invisíveis. Quem ora se conecta diretamente ao céu, recebe direção
e vê milagres acontecerem de maneiras que vão além da compreensão humana. Jesus nos ensinou que orar não é apenas pedir, mas também ouvir, discernir e agir segundo a vontade de Deus. Antes de ensinar, curar ou enfrentar inimigos, ele se retirava para clamar ao Pai. A oração fortalece a fé, molda o caráter e protege contra enganos, tentações e ataques espirituais. Cada palavra proferida com sinceridade cria uma barreira invisível de proteção e estabelece autoridade espiritual. E lembre-se, a oração verdadeira floresce no segredo do coração. É no silêncio, na entrega total e na intensidade do clamor que Deus move o impossível. Se você quer abrir portas espirituais e receber direção divina, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar no poder de Deus todos os dias. A oração é um ato de entrega total. Quem ora se coloca nas mãos de Deus, reconhece sua dependência e se abre para receber direção, proteção e bênçãos. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Ele se retirava para orar antes de qualquer ação importante, mostrando que a verdadeira força vem da comunhão íntima com Deus, e não das circunstâncias ou das pessoas ao redor. Além disso, a oração transforma o coração. Quem ora desenvolve paciência, discernimento, compaixão e fé para enfrentar desafios sem desanimar. É através dela que aprendemos a viver com sabedoria e coragem, mesmo diante das adversidades. E nunca se esqueça, a oração feita em secreto reflete-se em sua vida pública. O que você constrói na intimidade com Deus se manifesta em suas atitudes, decisões e influências sobre os outros. Se você deseja viver uma vida guiada e protegida pelo poder da oração, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar na direção de Deus todos os dias. A oração revela nossa verdadeira força. Quem ora aprende que o poder não está nas circunstâncias ou nas pessoas, mas na conexão direta com Deus. É na oração que encontramos coragem, clareza e direção para enfrentar qualquer desafio. Jesus nos mostrou que a oração é prioridade. Antes de ensinar, curar ou confrontar qualquer situação, ele buscava o silêncio e a intimidade com o Pai. Assim, aprendemos que resultados grandiosos só surgem quando estamos alinhados com a vontade de Deus. A oração também molda o caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor, discernimento e sabedoria. Ela fortalece a fé e cria proteção espiritual, blindando o coração contra enganos, tentações e ataques invisíveis. E lembre-se, a oração verdadeira se manifesta tanto no secreto quanto no público. O que você cultiva em silêncio se reflete na sua vida e influencia positivamente todos ao seu redor. Se você quer desenvolver força, proteção e sabedoria através da oração, escreva nos comentários: eu escolho viver guiado pela oração todos os dias. A oração nos ensina a depender de Deus. Quem ora reconhece suas limitações e entende que sozinho não consegue vencer os desafios da vida. É na intimidade com o Pai que recebemos orientação, proteção e força para continuar. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele sempre se retirava para orar antes de qualquer ação significativa. Isso nos ensina que a verdadeira transformação vem da conexão espiritual e não das circunstâncias ou do esforço humano. A oração também transforma o coração. Quem ora aprende a perdoar, a amar e a agir com sabedoria, mesmo diante de injustiças ou traições. É através dela que a fé se fortalece e o espírito se renova. E nunca se esqueça, a oração no secreto potencializa a oração pública. O que você constrói na intimidade com Deus reflete-se em sua vida, decisões e impacto sobre os outros. Se você quer fortalecer sua fé e viver protegido pelo poder da oração, escreva nos comentários: eu escolho orar e depender de Deus todos os dias. A oração é a fonte de sabedoria e discernimento.
Quem ora recebe orientação divina para tomar decisões corretas e evitar caminhos que levam à destruição. É na oração que aprendemos a ouvir a voz de Deus e agir segundo sua vontade. Jesus nos mostrou que a oração é indispensável. Ele se retirava para momentos de silêncio, buscando a direção do Pai antes de ensinar, curar ou enfrentar adversidades. Assim, entendemos que sem oração não há ação plena e eficaz. A oração também fortalece o espírito. Quem ora se mantém firme, mesmo diante de traições, dificuldades ou provocações. Ela constrói resistência, paciência e coragem, permitindo que a fé floresça mesmo em tempos de crise. E lembre-se, a oração é um ato de poder, seja no secreto ou no público. O que você cultiva na intimidade com Deus transforma a sua vida e influencia positivamente aqueles ao seu redor. Se você deseja desenvolver discernimento e força espiritual através da oração, escreva nos comentários. Eu escolho orar e buscar a sabedoria de Deus todos os dias. A oração nos conecta com o sobrenatural. Quem ora se coloca em sintonia com o plano divino, recebendo direção, proteção e graça para enfrentar qualquer situação. É através dela que milagres e mudanças reais acontecem. Jesus sempre buscava momentos de intimidade com o Pai. Antes de qualquer ação importante, ele se retirava para orar, mostrando que a verdadeira força não vem da habilidade humana, mas da comunhão com Deus. A oração também molda o caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor, compaixão e resiliência. Ela fortalece a fé e cria uma barreira espiritual que protege contra enganos, tentações e ataques invisíveis. Nunca se esqueça, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você constrói em silêncio transforma suas ações, decisões e influencia todos ao seu redor de maneira poderosa. Se você quer viver conectado ao sobrenatural e protegido pelo poder da oração, escreva nos comentários. Eu escolho orar e confiar no poder de Deus todos os dias. A oração é o canal da fé em ação. Quem ora experimenta a presença de Deus, encontra direção e vê mudanças acontecerem na vida de forma sobrenatural. É nela que recebemos força para enfrentar desafios e superar obstáculos. Jesus nos deixou o exemplo. Ele se retirava para orar antes de ensinar, curar ou agir. Isso nos mostra que sem oração, nenhuma ação alcança seu verdadeiro potencial. O poder real vem da comunhão íntima com Deus. A oração também nos transforma internamente. Quem ora desenvolve humildade, paciência e discernimento. É através dela que o coração se fortalece, o espírito se renova e a fé se manifesta em todas as áreas da vida. E lembre-se, a oração feita no secreto dá significado à oração pública. O que você constrói em silêncio reflete-se nas suas atitudes, decisões e no impacto que você tem sobre os outros. Se você quer sentir a presença de Deus e fortalecer sua fé, escreva nos comentários. Eu escolho orar e viver guiado por Deus todos os dias. A oração é o poder invisível que transforma vidas. Quem ora não depende apenas das circunstâncias, mas se conecta diretamente à vontade de Deus, recebendo direção, proteção e força para agir com sabedoria. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Ele sempre buscava momentos de silêncio e intimidade com o Pai antes de qualquer ação, mostrando que a verdadeira eficácia vem da comunhão com Deus, não do esforço humano ou da aprovação alheia. A oração também molda o caráter. Quem ora aprende a perdoar, amar e agir com discernimento. Ela fortalece a fé, constrói resistência espiritual e permite enfrentar traições, desafios e injustiças com coragem e confiança. E lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio reflete-se nas suas ações, decisões e no impacto positivo que você gera ao redor. Se você quer fortalecer sua fé e viver protegido pelo poder da oração, escreva nos comentários. Eu escolho orar e confiar em Deus todos os dias.
A oração é o elo que conecta o humano ao divino. Quem ora se abre para receber direção, proteção e transformação, experimentando o sobrenatural de forma real e poderosa. Jesus nos mostrou que a oração é prioridade. Antes de curar, ensinar ou enfrentar adversidades, ele se retirava para clamar ao Pai, mostrando que o poder verdadeiro não vem do esforço humano, mas da comunhão íntima com Deus. A oração também fortalece a alma. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e coragem para enfrentar traições, injustiças e desafios sem desanimar. Ela cria resiliência espiritual e renova a fé constantemente. Lembre-se, a oração feita em segredo amplifica a oração pública. O que você cultiva na intimidade com Deus reflete-se em suas ações, decisões e influência sobre os outros. Se você deseja experimentar o poder do sobrenatural em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar na direção de Deus todos os dias. A oração revela nossa dependência de Deus. Quem ora reconhece que sozinho não pode vencer os desafios da vida e se abre para receber orientação, proteção e força do Pai. Jesus sempre buscava momentos de intimidade com Deus antes de agir. Ele nos ensinou que resultados grandiosos só surgem quando estamos alinhados com a vontade divina, não apenas confiando na própria força. A oração também transforma o coração. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de perdoar, perseverar e agir com sabedoria, mesmo diante de traições ou dificuldades. E lembre-se, a oração no secreto é a base para a oração pública. O que você constrói na intimidade com Deus reflete-se em sua vida e na influência que você exerce sobre os outros. Se você quer fortalecer seu espírito e viver guiado pela sabedoria divina, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar em Deus todos os dias. A oração é a chave para o crescimento espiritual. Quem ora aprende a ouvir a voz de Deus, recebe direção e discernimento e encontra força para superar qualquer adversidade. Jesus nos mostrou o caminho. Ele se retirava para orar antes de ensinar, curar ou agir. Isso nos ensina que sem oração, nenhuma ação alcança seu pleno propósito, e a verdadeira força está na comunhão com Deus. A oração também edifica o caráter. Quem ora desenvolve humildade, paciência e amor, fortalecendo a fé e criando proteção contra enganos, tentações e ataques espirituais. Lembre-se, a oração secreta fortalece a oração pública. O que você constrói em silêncio reflete-se em suas ações, decisões e na influência positiva sobre os outros. Se você quer crescer espiritualmente e fortalecer sua fé, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver em comunhão com Deus todos os dias. A oração é o instrumento que abre portas no reino espiritual. Quem ora se conecta ao poder divino, recebe direção e encontra força para enfrentar desafios com coragem e fé. Jesus sempre buscava momentos de intimidade com o Pai antes de agir. Ele nos mostra que a verdadeira eficácia não depende de esforço humano ou de reconhecimento público, mas da comunhão profunda com Deus. A oração também transforma o coração. Quem ora desenvolve resiliência, paciência e amor, sendo capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração feita no secreto potencializa a oração pública. O que você cultiva na intimidade com Deus reflete-se em suas ações, decisões e na influência que exerce sobre os outros. Se você deseja experimentar o poder divino em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar na força de Deus todos os dias. A oração é o alicerce da vida espiritual. Quem ora se coloca em sintonia com Deus, recebendo direção, proteção e sabedoria para enfrentar qualquer desafio. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Antes de curar, ensinar ou agir, ele se retirava para orar,
mostrando que o poder verdadeiro não vem do esforço humano, mas da conexão íntima com o Pai. A oração também fortalece o espírito. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e coragem, aprendendo a enfrentar traições, dificuldades e injustiças sem perder a fé. Lembre-se, a oração secreta alimenta a oração pública. O que você cultiva na intimidade com Deus reflete-se em suas atitudes, decisões e na influência positiva que exerce sobre os outros. Se você quer fortalecer sua fé e viver protegido pelo poder da oração, escreva nos comentários: eu escolho orar e permanecer firme na fé todos os dias. A oração é o elo que conecta nossa vida ao sobrenatural. Quem ora não depende apenas das circunstâncias, mas se abre para receber orientação, proteção e graça do Pai. Jesus nos ensinou que a oração é prioridade. Antes de ensinar, curar ou enfrentar qualquer desafio, ele se retirava para clamar a Deus, mostrando que o verdadeiro poder vem da comunhão com o Pai, não do esforço humano. A oração também transforma o caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de perdoar, perseverar e agir com sabedoria, mesmo diante de traições e dificuldades. E lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva na intimidade com Deus se reflete em suas ações, decisões e no impacto que você gera sobre os outros. Se você deseja sentir a presença de Deus e viver guiado pelo sobrenatural, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar na direção de Deus todos os dias. A oração é o caminho que nos aproxima de Deus. Quem ora se abre para receber direção, força e proteção e experimenta mudanças sobrenaturais em sua vida. Jesus nos deixou o exemplo perfeito. Ele sempre buscava momentos de intimidade com o Pai antes de agir. Isso nos ensina que o poder verdadeiro não vem de esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração também molda o caráter. Quem ora desenvolve humildade, paciência e discernimento, sendo capaz de enfrentar injustiças, traições e desafios sem perder a fé. Lembre-se, a oração no secreto fortalece a oração pública. O que você cultiva em silêncio reflete-se em suas atitudes, decisões e na influência positiva sobre os outros. Se você quer experimentar a transformação divina em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar no poder de Deus todos os dias. A oração é a força invisível que sustenta a vida espiritual. Quem ora se conecta diretamente a Deus, recebendo sabedoria, proteção e direção para agir corretamente em todas as situações. Jesus nos mostrou pelo exemplo que a oração deve ser prioridade. Antes de ensinar, curar ou enfrentar desafios, ele buscava momentos de intimidade com o Pai, mostrando que o verdadeiro poder não vem de esforço humano, mas da comunhão com Deus. A oração também transforma o coração. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e adversidades com fé e coragem. E lembre-se, a oração secreta fortalece a oração pública. O que você cultiva na intimidade com Deus se reflete em suas atitudes, decisões e no impacto que exerce sobre os outros. Se você deseja experimentar a presença e a força de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar no poder de Deus todos os dias. A oração é o vínculo que conecta o coração humano ao poder divino. Quem ora abre espaço para receber direção, proteção e transformação sobrenatural na vida. Jesus nos ensinou pelo exemplo que a oração é essencial. Antes de ensinar, curar ou agir, ele buscava momentos de intimidade com o Pai, mostrando que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão com Deus. A oração também fortalece a alma. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e coragem,
aprendendo a enfrentar traições, dificuldades e injustiças sem perder a fé. E lembre-se, a oração feita no secreto potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio se reflete em suas ações, decisões e na influência positiva que exerce sobre os outros. Se você quer viver guiado pelo poder de Deus, escreva nos comentários: eu escolho orar e permanecer firme na fé todos os dias. A oração é a chave que abre portas no reino espiritual. Quem ora se conecta ao sobrenatural, recebe orientação, proteção e força para superar qualquer desafio. Jesus nos deixou o exemplo perfeito. Ele sempre buscava momentos de intimidade com o Pai antes de agir. Isso nos ensina que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração também molda o caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta fortalece a oração pública. O que você cultiva em silêncio reflete-se em suas atitudes, decisões e no impacto positivo que você tem sobre os outros. Se você deseja sentir a presença de Deus e ser transformado pelo seu poder, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver em comunhão com Deus todos os dias. A oração é o alicerce da vida espiritual. Quem ora se conecta com Deus recebe direção, proteção e força para enfrentar os desafios da vida com fé e coragem. Jesus nos deixou o exemplo. Antes de ensinar, curar ou agir, ele se retirava para orar. Isso nos mostra que o verdadeiro poder não vem de esforço humano, mas da comunhão íntima com Deus. A oração também transforma o coração. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e amor, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e adversidades sem perder a fé. Lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio reflete-se em suas atitudes, decisões e na influência positiva que exerce sobre os outros. Se você deseja experimentar o poder de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e confiar na força divina todos os dias. A oração é a ponte que conecta o humano ao divino. Quem ora se abre para receber sabedoria, proteção e direção, permitindo que a presença de Deus transforme a vida. Jesus nos mostrou que a oração é prioridade. Antes de ensinar, curar ou enfrentar qualquer desafio, ele buscava momentos de intimidade com o Pai, provando que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração também fortalece o espírito. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e coragem, aprendendo a enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta fortalece a oração pública. O que você cultiva em silêncio se refletirá nas suas ações, decisões e no impacto positivo que exerce sobre os outros. Se você quer experimentar a presença de Deus e ser guiado pelo sobrenatural, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver na presença de Deus todos os dias. A oração é a força invisível que mantém a vida espiritual firme. Quem ora se conecta diretamente com Deus, recebendo direção, proteção e a capacidade de enfrentar qualquer desafio. Jesus nos ensinou pelo exemplo que a oração deve ser prioridade. Antes de ensinar, curar ou agir, ele buscava momentos de intimidade com o Pai, mostrando que o verdadeiro poder não vem do esforço humano, mas da comunhão com Deus. A oração também transforma o caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de lidar com traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. Lembre-se, a oração feita no secreto fortalece a oração pública.
O que você cultiva em silêncio se reflete em suas ações, decisões e na influência positiva que exerce sobre os outros. Se você deseja sentir a presença e o poder de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e permanecer firme na fé todos os dias. A oração é a chave que abre portas no reino espiritual. Quem ora se conecta ao sobrenatural, recebendo orientação, proteção e força para superar qualquer obstáculo. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Antes de ensinar, curar ou agir, ele buscava momentos de intimidade com o Pai. Isso nos ensina que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração também molda o coração. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio se refletirá nas suas ações, decisões e no impacto positivo que você tem sobre os outros. Se você deseja experimentar a presença de Deus e ser transformado pelo seu poder, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver em comunhão com Deus todos os dias. A oração é o alicerce da vida espiritual. Quem ora se conecta com Deus, recebe direção, proteção e força para enfrentar os desafios da vida com fé e coragem. Jesus nos ensinou pelo exemplo. Antes de ensinar, curar ou agir, ele se retirava para orar. Isso nos mostra que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão íntima com Deus. A oração transforma o coração e fortalece a alma. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e amor, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio se refletirá em suas atitudes, decisões e no impacto positivo que exerce sobre os outros. Se você deseja sentir o poder de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e permanecer firme na fé todos os dias. A oração é a ponte que conecta o humano ao divino. Quem ora se abre para receber direção, proteção e transformação sobrenatural na vida. Jesus nos mostrou pelo exemplo que a oração é essencial. Antes de ensinar, curar ou enfrentar qualquer desafio, ele buscava momentos de intimidade com o Pai, provando que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração também fortalece o espírito. Quem ora desenvolve paciência, discernimento e coragem, aprendendo a enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta fortalece a oração pública. O que você cultiva em silêncio se refletirá nas suas atitudes, decisões e no impacto positivo que exerce sobre os outros. Se você deseja experimentar a presença de Deus e ser guiado pelo sobrenatural, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver na presença de Deus todos os dias. A oração é a força invisível que mantém a vida espiritual firme. Quem ora se conecta diretamente com Deus, recebendo direção, proteção e coragem para enfrentar qualquer dificuldade. Jesus nos deu o exemplo. Antes de ensinar, curar ou agir, ele buscava momentos de intimidade com o Pai. Isso mostra que o verdadeiro poder não vem do esforço humano, mas da comunhão com Deus. A oração transforma o caráter. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. Lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio refletirá em suas atitudes, decisões e no impacto positivo que exerce sobre os outros. Se você quer sentir a presença e o poder de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e permanecer firme na fé todos os dias.
A oração é a chave que abre portas no reino espiritual. Quem ora se conecta ao sobrenatural, recebendo orientação, proteção e força para superar qualquer desafio. Jesus nos deixou o exemplo. Antes de ensinar, curar ou agir, ele buscava momentos de intimidade com o Pai. Isso nos ensina que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração molda o coração. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta fortalece a oração pública. O que você cultiva em silêncio refletirá em suas ações, decisões e no impacto positivo que você tem sobre os outros. Se você deseja experimentar a presença de Deus e ser transformado pelo seu poder, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver em comunhão com Deus todos os dias. A oração é o alicerce da vida espiritual. Quem ora se conecta com Deus, recebe direção, proteção e força para enfrentar os desafios da vida com fé e coragem. Jesus nos mostrou pelo exemplo que a oração deve ser prioridade. Antes de ensinar, curar ou agir, ele buscava momentos de intimidade com o Pai, provando que a verdadeira força não vem do esforço humano, mas da comunhão sincera com Deus. A oração transforma a alma e fortalece o espírito. Quem ora desenvolve paciência, amor e discernimento, tornando-se capaz de enfrentar traições, injustiças e dificuldades sem perder a fé. E lembre-se, a oração secreta potencializa a oração pública. O que você cultiva em silêncio refletirá em suas atitudes, decisões e no impacto positivo que exerce sobre os outros. Se você deseja sentir a presença e o poder de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu escolho orar e viver na presença de Deus todos os dias. Se este vídeo tocou seu coração e fortaleceu sua fé, não deixe de curtir, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para receber mais mensagens que transformam vidas. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e continue caminhando na presença de Deus. Que o Senhor abençoe você e sua família.